meninos, tudo bem? Eu pedi para vocês me mandarem um texto sobre o gênero que nós estávamos trabalhando, o artigo de opinião, e eu recebi alguns textos. Poucos, confesso que foram poucos textos, fiquei chateada, triste, né? Porque se vocês não escreverem, não vão aprender a escrever. E escolhi esse texto aqui para a gente fazer uma análise dele, tá bom? Não é um texto ruim, ele tem a opinião do autor, ele está dentro do tema. Então, nós vemos aqui, olha, o tema é racismo, né? Então, aqui tem um tema. Tem a opinião, olha, ele fala aqui, ó, na minha opinião, o racismo é uma das piores coisas que podem existir. Então, tem opinião, é isso mesmo, né? Artigo de opinião é isso, é defender a sua opinião, é dizer aquilo que você pensa. Porém, algumas coisas podem, né, ser melhoradas nesse texto, e é isso que eu quero mostrar para vocês. Algumas formas de escrever não são adequadas para esse tipo de texto, que é um texto formal, né? Então, algumas situações, algumas maneiras, algumas palavras, uma forma de escrever precisa estar mais dentro do gênero. Então, olha, por exemplo, aqui ele fala: o racismo é uma das piores coisas que podem existir em uma pessoa. Então, nós podemos cortar esse em uma pessoa para ficar uma coisa mais ampla, né? Olha, na minha opinião, o racismo é uma das piores coisas que podem existir. Fica melhor assim, né? Pois julgar, né? Tô faltando um L aqui. Julgar pela cor de pele é uma coisa muito injusta. Muito bom o posicionamento. Graças a Deus, quem pratica racismo tem pena de prisão. Então, olha, essa expressão aqui, graças a Deus, deve ser evitada, tá? Porque graças a Deus é uma coisa muito íntima, muito pessoal. E o texto aqui, nós precisamos de algo mais formal, tá? Então, dá para tirar essa expressão aqui e melhorar. Eu vou mostrar para vocês. Outra coisa aqui, que também pode ser melhorado, olha o que ele fala aqui, o que a pessoa fala. Quem pratica racismo tem pena de prisão. Na verdade, ele pode ser preso, né? Não é tem pena de prisão, fica estranho. Isso é mais que justo, porque é muito feio. Então, olha, muito feio. Será que o racismo é feio? Esse muito feio é muito pessoal, né? Você falar que é feio. Então, tem uma maneira mais formal de falar. Então, o racismo, ele não é feio. O racismo é crime. Ai, é estranho escrever aqui com isso, tá? Então, nós podemos melhorar, ó, isso mais que justo, porque o racismo é crime. É um crime, né? O racismo. Tanto que pode ser preso aqui, o autor do texto está dizendo. Outra coisa que pode melhorar aqui, olha para você ver. Aqui tem, olha, na minha opinião, esse amarelo não apareceu, né? Aqui tem de novo, olha, na minha opinião, tá vendo? Isso aqui pode ser melhorado, ao invés de ficar repetindo, não precisa ficar falando na minha opinião, basta colocar os verbos em primeira pessoa, tá bom? E aqui eu queria chamar a atenção de vocês aqui para esse parágrafo aqui, em que a pessoa disse assim, ó, se eu presenciar uma prática de racismo, eu faço qualquer coisa, mas não deixo isso acontecer perto de mim, sem eu falar ou fazer nada, mas eu não deixo passar mesmo, pois isso é muito feio, ó, faltando uma vírgula aqui, pois isso é muito feio, de novo aqui, né? Podemos melhorar essa escrita. E também, ao invés de falar dessa forma, eu dei uma mexidinha no texto, para colocar de uma maneira mais formal. Vamos ver? Bom, olha aqui. Então, eu mudei aqui pouquíssimas coisas do texto. Eu abri mais um pouco a ideia, acrescentei algumas coisas bem pequenas que vão fazer toda a diferença no texto. Olha. Então, do mesmo jeito que ele falou lá, o racismo é um grande problema que existe
não só no Brasil, aí ele tinha escrito, e sim no mundo todo. Aí eu pus, mas no mundo. Na minha opinião, o racismo é uma das piores coisas que podem existir. Tirei aquela coisa lá do numa pessoa, né? Pois julgar pela cor de pele, então aqui continua a mesma coisa. Quem pratica racismo aqui do mesmo jeitinho que estava lá, não mudei nada. Aliás, mudei aqui, né? Que ele disse porque é feio. Eu coloquei. Isso é mais que justo porque isso é crime. E aqui, ó, quem pratica racismo pode ser preso. A pessoa que escreveu falou assim: tem pena, né? Pena de prisão. Ficou estranho isso, né? Pena de prisão. Então, quem pratica racismo pode ser preso. E aí continuou do mesmo jeito. Aqui, esse parágrafo aqui, que eu mudei ele totalmente lá. Eu falei a mesma coisa que a pessoa falou. Lembra que o texto está assim: se eu vir alguém fazer isso na minha frente, eu não vou deixar. Então, olha como ficou. Não podemos nos calar diante de atos racistas. Fiz uma afirmação, né? Uma afirmação forte. Não podemos nos calar. Aí eu trouxe um acontecimento para enriquecer esse texto. No Brasil, isso tem acontecido muito. O que tem acontecido? O racismo. Atos racistas, né? Eu falei, olha, não podemos nos calar diante de atos racistas. Aí o que eu disse? No Brasil, isso tem acontecido muito. Não precisa eu repetir. Como o caso do entregador de iFood, que foi humilhado em um condomínio de luxo por ser negro. As pessoas não se calaram. Lembra que ele falou lá no parágrafo? Se eu ver acontecendo, eu não vou deixar, eu não me calo. Eu usei a mesma ideia, só que eu coloquei de uma forma mais adequada para o texto. As pessoas não se calaram e gravaram a ofensa. Depois que o vídeo viralizou pelo país. Não tem esse aqui não. O agressor não foi preso. Inclusive, é acusado de ter feito isso outras vezes. Olha, o agressor não foi preso. Fiz questão de dizer isso porque no próximo parágrafo ele tinha falado a questão da pena de 30 anos, né? Então, é bom falar dessa impunidade. Sendo assim, a pena de prisão por racismo tinha que ser de 30 anos. Lá estava assim, ó, de uns 30 anos. Eu já fui mais afirmativa, de 30 anos. Porque isso pode acabar com a vida de alguém e deixá-la com depressão. Então, o texto anterior, original, vinha só até aqui, ó, parava aqui. Aí, eu acrescentei esse pouquinho aqui para o parágrafo ficar maior, para a ideia ficar mais clara. Então, olha, a impunidade para esse tipo de crime tem que acabar. Precisamos construir um país livre de qualquer tipo de preconceito, para que as novas gerações de pretos vivam em paz. Então, se nós cuidarmos disso agora, as próximas gerações vão viver sem o racismo, tá? Então, o que eu quero que você perceba? Volte lá no slide anterior e observe as pequenas diferenças que eu fiz e como deu um aspecto diferente ao texto, tá? É isso que eu quero que vocês observem. Colocar ponto, fazer períodos, falar de uma forma mais formal, fazer afirmações. Então, não é ficar falando, eu acho que não sei o quê. Não precisa. Use os verbos em primeira pessoa, porque isso já diz que é a sua opinião, né? Olha, a pena de prisão por racismo tinha que ser de 30 anos. Pronto, não precisa falar, eu acho que é a pena de prisão. Não precisa, tá bom? Então, o mais importante que eu quero que vocês percebam é a forma mais organizada do texto e a linguagem mais formal, tá? Porque é um texto formal, não pode ser escrito de qualquer maneira, tem que ter uma estruturação, ok? E para vocês perceberem melhor isso, vocês vão abrir lá o livro na página 213, tem um texto lá, um artigo de opinião, e tem uma atividade. Então, vocês vão ler o texto, por favor, todos, é para todos fazerem. E
responder. E aí, na nossa aula online, na sexta-feira, nós vamos conversar sobre isso, tá bom? Então, por favor, façam a tarefa, respondam no livro lá, tudo bonitinho, ok? E eu estou lendo os artigos de vocês aos poucos e vou responder para cada um no e-mail, tá bom? Como que tá, o que pode ser melhorado. Tenham paciência comigo aí, porque tá uma correria aqui, muito trabalho. Tá bom, meninos? Então, beijinhos para vocês aí da Branca de Neve, tá? E fiquem com Deus. Um beijinho para todo mundo.